Olá, minhas irmãs e minhas amigas. Que bom estar com vocês mais uma vez, né? E que bom partilharmos aí desse estudo que eu estou amando fazer e eu espero que vocês estejam gostando também. E hoje nós vamos começar a falar da história de mulheres da Bíblia e o que Deus nos ensina por meio dessas histórias, né? Como ler a história dessas mulheres nos ensina sobre Deus, principalmente, porque é o que sempre que nós lemos a Bíblia, nós precisamos olhar, né? Como aprendemos sobre Deus por meio do estudo da palavra, né? E sobre o nosso papel como mulheres, né? Aqui nessa terra, né? O nosso papel como portadoras da imagem de Cristo aqui na terra. Bom, então a mulher de hoje é a primeira mulher, é Eva. O que a história de Eva nos ensina é além da queda, né? Às vezes a gente sempre ressalta Eva e a história da queda e a gente joga toda a culpa na coitada da Eva, né? E às vezes a gente não para refletir o que nos ensina, né? Por que Deus registrou essa história lá e tudo que está ali nessa história de Eva. Então, vamos lá. O primeiro ensinamento, eu já falei dele aqui nos nossos outros encontros, nas nossas outras conversas. Eu também gostaria de falar, né? Se alguém estiver começando por esse vídeo, eu aconselho a assistir as nossas 3 primeiras conversas, até porque é uma introdução a esse assunto, a esse estudo, né, que muito me ajudou. Então, eu aconselho que primeiro você assista os 3 vídeos de introdução para depois assistir esse, que é o nosso quarto bate-papo, a nossa quarta conversa por aqui, tá bom? Então, vai lá, assiste os outros vídeos e depois vem para cá. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos para onde tudo começou, na criação do homem e da mulher, né? Gênesis 1, onde Deus está criando o mundo, né? E é interessante porque Gênesis, ele vem num constante de criou Deus e viu que era bom, criou Deus e viu que era bom, né? E aí ele vem nessa sucessão de criação e viu Deus que era bom. E aí quando chega aqui no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Eu já falei sobre isso aqui nas nossas outras conversas, mas como hoje estamos falando de Eva, eu gostaria só de retomar esse ponto rapidamente. Aqui nós entendemos, né, que na história da criação, Deus nos coloca homem e mulher no mesmo lugar da criação, né? No momento da criação da humanidade. Criou Deus, pois aqui o homem representa a criação da humanidade. Homem e mulher os criou, né? Então aqui nós percebemos que nós somos criados à imagem de Deus. Aquela autora que eu sempre cito para vocês, né? Kathleen Nelson, ela fala que somos portadoras da imagem de Cristo, portadores da imagem de Cristo, né? Os homens também são. Nós somos criados à imagem de Deus, homem e mulher sem distinção e sem separação quanto à sua essência. Então esse é o primeiro aprendizado que a gente tem ali na história de Adão e Eva, né? Que nós temos papéis diferentes porque nós vamos perceber com a história da criação, estamos falando aqui ainda de antes da queda, que mesmo antes da queda, Adão e Eva tinham papéis diferentes, mas não de inferioridade quanto ao gênero, né? Quem deu essa inferioridade foi a cultura, foi o homem, mas não Deus. Deus não diferencia os papéis. Aí vamos para Gênesis 2. Gênesis 2, lá nos versículos 22 a 25, diz assim, ó: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro estavam nus,
e não se envergonhavam. Aqui nós entendemos, né, a criação, né? Somos feitos à semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo nós mulheres somos tiradas da costela do homem, né? O que nos torna carne da mesma carne. E é essa relação de complementaridade que Deus quis dar. Porque Deus poderia ali naquele momento criar um homem e uma mulher, né? Dois seres separados, sem nenhuma relação de complementaridade. Mas Deus cria seres com relações de complementaridade, porque Ele tem propósito nessa criação, né? Deus ali forma a primeira família, Ele mostra essa relação de família e Deus valoriza isso, Ele quer mostrar isso, né? E então põe ali essa relação de complementaridade já na criação do homem e da mulher. É o que nos ensina aqui essa formação da mulher. Quando a gente volta aqui para o versículo 18, diz assim, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo, que eu já li tantas vezes, né, eu acho que na infância, né, a gente já leu muitas vezes esse versículo, porque é uma história que a gente aprende já desde a infância sobre a criação, mas eu nunca tinha parado para analisar dessa forma como eu parei para analisar esse ano e como algumas leituras e estudos também me trouxeram para essa forma de análise. Se vocês pararem para pensar, todas as outras criações foram feitas juntos, macho e fêmea, né? Todos os animais selvagens, os animais terrestres, os animais aquáticos, todos eles foram feitos juntos. E casais, né? Macho e fêmea, todos ali. E aí o homem estava só. Mas Deus, no seu plano perfeito, ele já tinha a vontade de criar uma mulher, ele já tinha mulher nos seus planos, né? Não era algo que, tipo assim, de repente Deus olhou, notou que o homem estava ali sozinho, vou criar uma mulher para ele. Não foi isso, né? Não é que Deus teve uma ideia, porque parece assim, olha, agora eu tive uma ideia genial mesmo, né, gente? De criar uma mulher. Mas não, a mulher já estava nos propósitos de Deus. Mas porque exatamente a formação do homem e da mulher, Deus resolve dar esse ordenamento, né? Deus resolve dar uma ordem para essa criação. Tem algumas vertentes, algumas interpretações muito interessante, né? Mas tem uma interpretação que a própria Kathleen, né? Ela dá aqui no livro e eu gostaria de compartilhar com vocês essa interpretação que ela dá, que ela fala sobre, parece que Deus quer deixar Adão refletindo um pouquinho. Olha, Adão, para aí, pensa, analisa que tá todo mundo junto, todo mundo tem uma companheira e você tá sozinho. E aí, de repente, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a gente vê que quando Adão acorda, né? Lá no versículo 23, ele fala, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos. Então ele fica feliz, né? A gente vê aqui a alegria de Adão. Então parece que tudo aquilo que a cultura fala sobre a desvalorização da mulher, ser criada em segundo lugar porque ela está em segundo plano, se a gente olha e analisa de uma diferente perspectiva, aqui a gente pode ver uma questão de valorização. Tipo assim, não, vamos deixar o homem sentir falta da mulher, vamos deixar o homem perceber que todo mundo tem uma companhia, ele não tem, e aí Deus faz questão de colocar na Bíblia, né, que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí Deus cria a mulher, e o homem fica muito feliz com a criação da mulher. Essa interpretação da ordenação da criação, ela traz uma perspectiva muito bonita para o casamento, que é o que Deus instaura já desde antes da queda. Percebam que o casamento ele está aqui no versículo 24, ainda não há queda, ainda não há pecado. O casamento é lindo, é belo e é instaurado por Deus, né? A família, homem e mulher, é instituída por Deus.
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então aqui está falando da constituição de família. E nessa ordenação, né, existe também a ideia da autoridade, né? Porque o homem ali, ele dá o nome para sua mulher, né? Então, e essa ideia de dar nome, né? É uma ideia de autoridade. Os pais, quando têm seus filhos, eles dão nomes aos seus filhos. Então, o homem ali, ele fica feliz, ele tem a mulher como uma auxiliadora, como alguém ao seu lado, e ele tem a chance também de dar o nome a ela. Só que o que nós precisamos interpretar também, que nessa relação de beleza que nós estamos falando aqui de antes da queda, não há uma diferenciação, não há a questão dessa autoridade ser algo que deixa o homem acima da mulher. Deus está falando de uma auxiliadora. Agora, a relação de autoridade e essa criação, o ordenamento da criação, pode trazer também pode nos trazer, nos levar, né, a essa interpretação, e é algo também interessante, né, que o homem é criado antes também, por isso, e eu acho uma interpretação também bem interessante, porque nos leva a valorizar esse papel, a perceber que esse papel de autoridade é dado pelos homens, mas a perceber a beleza que Deus dá ao papel de autoridade dado pelos homens, né? Então, é bem interessante, eu gostaria de ler um pedacinho do livro aqui para vocês. A primeira razão para a ordem de criação do homem e da mulher seria mostrar a grande necessidade do homem e o grande presente de Deus em suprir a necessidade. Somos presentes, irmãs. Podemos discernir também uma segunda razão, que é essa que eu acabei de falar com vocês. Deus quer estabelecer uma ordem na humanidade. Essa declaração, contudo, é controversa, mas na verdade faz sentido quando lembramos o modelo ordenado de criação. Por todo o primeiro capítulo de Gênesis, em sua autoridade, Deus estabeleceu divisões e distinções, entregou responsabilidades e delegou o domínio. Tudo isso porque Deus é bom e o soberano. O sol e a lua devem governar, respectivamente, sobre dia e noite, e não de maneira intercambiável, mas cada um em sua esfera. O homem e a mulher juntos governariam sobre os peixes, as aves e os animais. Quando entramos em maiores detalhes, talvez não nos surpreenda o fato de haver alguma ordem entre o homem e a mulher, criados igualmente à imagem de Deus. A intencionalidade da ordem de Deus nos primeiros 5 dias da criação nos prepara para encontrar significado na ordem do 6º dia. Então, há significado nessa ordem da criação de Deus. Essa ordem tem suas ramificações. O primeiro ser humano criado, o homem, recebe primeiro a palavra de Deus. Ele, portanto, tem a incumbência de recebê-la, guardá-la e transmiti-la. É o homem que Deus coloca no jardim para cuidar dele. Ele é o primeiro mordomo da criação. É ao homem que Deus explica a liberdade de comer de qualquer árvore, ao lado da ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, bem como o resultado da eventual desobediência. Vemos o homem andando à frente, sozinho em diversas responsabilidades. Deus chama o homem para dar nome aos animais, exercendo assim o domínio humano sobre eles ao demonstrar a imagem de Deus, a quem acabamos de ver dando o nome a tudo que criou. Curiosamente, é o homem que Deus diz inicialmente para deixar pai e mãe e unir, a fim de se unir à sua esposa, e não o contrário. E assim como o sol e a lua não são intercambiáveis, o homem e a mulher igualmente não são intercambiáveis. Ao homem são dadas as instruções. Ele é posto para trabalhar. Então a mulher se reúne a ele como auxiliadora. Isso não quer dizer que eles não trabalhem juntos. Não significa que tenhamos de abandonar nossos preconceitos. Não significa que tenhamos de abandonar nossos preconceitos de Gênesis 1. Não quer dizer que Adão não tenha sido feito para ajudar Eva, e sim que Eva foi feita como ajudadora de Adão. Ele tem responsabilidade de liderar Eva em tudo que lhe foi dado a conhecer e incumbido de fazer antes de ela chegar àquela cena. Isso faz sentido.
Liderar significa sair antes, adiante, para que outros possam seguir. Eva não suportaria essa responsabilidade de liderança porque ela não estava lá antes, conforme a ordem em que Deus atuou. Ela tem a responsabilidade de ouvir e seguir tudo que Adão lhe diz sobre a experiência do que aprendeu. Nós os vemos juntos, recebendo a bênção de Deus, bem como o seu chamado para que sejam frutíferos, enchendo a terra, sujeitando-a. Eles são parceiros, e Adão parece ser o que lidera. Em parte, essa luta surge porque tendemos a associar a diferença de papéis na diferença de valor. É o que eu já falei aqui, né? Às vezes a gente quer sempre associar essa diferença de papéis à diferença de valores, e não é, né? Papéis diferentes podem não ter valores diferentes, né? Ao homem é dada essa instrução de liderar e a responsabilidade de instruir a mulher. Então, a diferença de valor nos papéis de líder e de auxiliadora está na cultura e não na Bíblia. Gravem isso, tá, mulheres? O nosso valor, ele é medido aos olhos de Deus. Nosso Criador, por mais que seja contracultural, seguir verdades sobre as distinções ordenadas da criação, né? Hoje em dia é contracultural. Algumas pessoas... Algumas mulheres vão falar para nós, né, que quando nós aceitamos essa verdade, porque há uma verdade, há uma ordenação desde a criação. Eu falei muito sobre essa ordenação da criação na nossa aula passada, né? Porque eu falei que os homens não são problemas, desde que nós entendamos e respeitamos essa ordem, essa ordenação da criação. E o mundo hoje quer dizer o contrário, porque o mundo quer trazer que os homens são um problema. Por isso que eu falei que é importante assistir a aula anterior antes de assistir essa conversa. Mas por mais que seja contracultural, essa é uma verdade bíblica, irmãs. E se é muito difícil para você aceitar isso, ore, peça ao Senhor, busque isso em oração. Mas quando nós entendemos a beleza de toda essa verdade, o cuidado de Deus na criação, não só de Eva, mas de todas as outras mulheres que nós veremos por aqui, nós entenderemos o papel de cada um. E seguir essas verdades refletem a glória e a beleza do Criador. O que nós precisamos entender também, que isso não tem relação com os papéis profissionais da mulher. Isso tem com os papéis profissionais que a mulher assume. O relacionamento ordenado, ele se refere ao casamento e à completude, né? Essa relação de completude do homem e da mulher. A gente não está falando aqui sobre esses relacionamentos abusivos que acontecem no ambiente profissional. A gente não está falando aqui que a mulher no âmbito profissional ela não possa liderar. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos mulheres cristãs que assumem papéis de liderança e que eu creio que são colocadas e direcionadas por Deus ali nesses papéis, tá? Nós temos mulheres assumindo alguns papéis de liderança dentro da igreja. Claro que eu já deixei claro aqui que eu também acredito que a Bíblia nos indica, né, que alguns papéis não são nossos, como os de governo, né, na igreja, que é o pastorado, presbiterato, diaconato, mas alguns papéis de liderança na igreja, né, de liderança feminina há. Mas, então, a relação é do casamento, né, a ordem, esse relacionamento ordenado é no casamento, e isso é muito bonito, né, é algo belo de se ver. E o terceiro aprendizado que nós temos aqui com Eva é exatamente quando vai tratar da queda, né? Quando nós lemos aqui Gênesis 3,16, que é duro de ler, né? Esse momento é pesado para nós lermos aqui, porque diz assim, após a queda, que já aconteceu a queda, né? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. A história da queda é conhecida por nós e algumas coisas nós podemos perceber aqui,
que essa relação de complementaridade no casamento, ela já acontecia. E essa relação harmoniosa já acontecia. A relação de governo, né, ela é estabelecida com a queda, né? O castigo da mulher e a nossa dificuldade com a submissão, eu acredito que ela vem por isso. Percebam que já há uma relação de autoridade, mas essa relação de governo, ela vem com a queda. Então, acho que está muito associado a isso o pecado. Essa relação foi frustrada com o pecado, né? A mulher, ela foi frustrada no seu relacionamento dentro do lar. Algo que é belo para nós, algo que é lindo, como o ter filhos, como o parto, ele passa a ser doloroso. Percebam que o parto, ele passa a ter dor a partir do momento do pecado, né? Em que o pecado entra no mundo e a subordinação no sentido de governo, né? Também entra aqui. A dor, ela é experimentada até nesse momento, que é de grande realização para a mulher. Mas ainda assim, no seu papel de dar à luz e criar os filhos da promessa em Cristo Jesus, a mulher, ela é privilegiada, porque ela participa do plano de Deus, porque é plano de Deus encher a terra e criar um povo para si. Nós vamos ver com Maria, né, que a mulher participa do plano de Deus quando ele envia o seu filho. A expressão "e ele te governará", né, e as palavras paralelas aqui, no capítulo 4, né, que vai falar do pecado também, vai falar já do pecado de Caim, sugerem que o desejo da mulher também pode ser, é um desejo de dominar. Parece que ela tem aqui um desejo frustrado, né? Porque ela tem um desejo de dominar, parece que em algum momento ali ela toma a frente, né? Porque ela vai comer da árvore do fruto proibido, né? E aqui a gente percebe também uma coisa frustrada, porque Adão recebe essa ordem e a mulher descumpre, e aí a ordenança do casamento continua, mas ela é frustrada nessa batalha. E, irmãs, percebam como que o pecado, ele é algo triste. Assim que o pecado entra no mundo, aquela beleza, aquela alegria de Adão ao receber a sua mulher, ao ver alguém que ele ficou tão feliz, que agora ele tinha alguém que é osso dos meus ossos, né? Alguém que foi tirado da minha costela, e ele se alegra, ele dá o nome dela. De repente ele quer jogar a culpa para ela, né? Eles que estavam nus e não se envergonhavam, eles que até o capítulo 3 nos mostra ali uma relação harmoniosa, uma relação feliz, um já joga a culpa no outro. Então a gente percebe aqui, olha quanto aprendizado a gente tira disso, que o casamento, que sabe quando a gente parece que vive uma guerra de sexos dentro do casamento, que essa guerra de sexos, ela é frustrada e deturpada pelo pecado, né? Porque o pecado, ele entrou no casamento e ele frustra as relações mais belas e mais lindas que Deus dá ao casamento, né? Essa harmonia, essa intimidade, a complementaridade do relacionamento marital antes da queda, eles são corrompidos pelo pecado. Eles ficam distorcidos por esse domínio e por essa submissão que é forçada. O que antes era uma relação de autoridade, de complementaridade, mas que era bela, agora parece que é forçada. Entenderam? Eu não estou dizendo que não existia autoridade antes, mas agora ela é forçada. Agora é uma ordem, né? Ele te governará. Mas existe algo que é lindo e que eu quero falar com vocês. E que está lá em Efésios 5. Efésios 5, versículos 22 e 23, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é quem pode restaurar esse relacionamento. Percebam
que Cristo e que Deus, o tempo todo, ele compara o seu relacionamento com a igreja a um casamento. Desde o início até o fim, né, da Bíblia, a gente percebe essa relação, né, da igreja com a noiva de Cristo, né, e como o casamento. E Cristo, ele dá a ordem ao marido para cuidar da sua esposa, como ele mesmo cuida da sua igreja. E Cristo cuida da sua igreja a ponto de dar a sua própria vida em amor à sua igreja, à sua noiva. Então é essa ordem que Cristo dá, né? É o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Então, uma outra coisa que nós aprendemos com essa história de Eva aqui é que todo relacionamento que Eva teve ali frustrado no momento da queda, ele é redimido em Cristo. Nós não precisamos viver relacionamentos frustrados. Nós precisamos viver um casamento redimido em Cristo. E isso só vai acontecer se Cristo entrar no nosso casamento e no nosso relacionamento todos os dias. É por isso que eu sempre vou falar e sempre vou aconselhar e aconselho. As mulheres aqui que são casadas, aconselhem as meninas que ainda são solteiras, que busquem maridos cada vez mais semelhantes a Cristo. Mulheres, sejam cada vez mais semelhantes a Cristo. É só assim que você terá um casamento restaurado. É só assim que você vai viver essa alegria e essa harmonia e essa complementaridade do casamento descrita aqui de Gênesis 1 a 3, né? Vamos ver os capítulos tão belos, né? Antes da queda, sem pecado no mundo, né? Então, assim, é Cristo que redime e é Cristo que nos mostra essa harmonia e essa intimidade, né? Então, essa restauração, a compreensão, né, que Paulo dá em Efésios, né, ensina que o marido tem liderança e a mulher responde. Os dois sexos são iguais perante Deus, se complementam. Tal liderança não é absoluta, mas dá ao marido a iniciativa do casamento. A compreensão de Paulo, ela fundamenta-se na ordem da criação. Nessa criação ordenada que nós estamos falando aqui, considerando as consequências ainda presentes da queda. Vão haver dificuldades, gente. Eu não tô falando que é fácil, que é lindo e que toda vez vai ser lindo. Mas se nós trouxermos Cristo todos os dias ao nosso casamento, se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus todos os dias, né? Sermos mais parecidos com Cristo, a cada dia mais nós caminharemos para a perfeição. Ele é o único que pode redimir e restaurar o casamento. E é possível. É possível vermos vidas felizes, alinhadas a Cristo, né? Com Cristo, Eva teria sua vida restaurada, né? A intimidade e a complementaridade do casamento, ela só pode ser restaurada em Cristo. A liderança deve ser exercida em forma de ministério e não de tirania. Ela deve ser exercida em amor. Desenvolver uma família forte é sempre uma prioridade no serviço de Deus, né? A prioridade nossa é o desenvolvimento da família. O pecado de Adão e Eva, eles geram consequências eternas. A primeira, né, que já é visível, é de Caim, que logo após matar o seu irmão, ele se esconde de Deus, assim como seus pais fizeram, né? A nossa primeira atitude ao pecar é se esconder de Deus, porque foi assim que os nossos pais fizeram, Adão e Eva fizeram. E às vezes, escondendo de Deus, nós continuamos nesse lamaçal de pecado, sendo que a primeira atitude ao pecar é buscar a Deus, é se ajoelhar a Deus, é se entregar a Deus, é chorar nos pés de Deus e buscar. Pecou no casamento, sabe, tem algo errado no seu casamento, busque, se ajoelhe e ore e se entregue a Deus, né? A geração abençoada de Adão, né, ela vai começar em Sete, né, que gerou Enos, né? Mas assim, porque é quando Deus vai redimir ali a geração de Adão. Então a gente precisa entender como que Deus restaura, né? Como que é triste quando entra o pecado. Tem um comentário da Kathleen no livro que ela diz: a confiança se dissipou, a sinceridade desapareceu. A gente percebe que eles tinham uma relação sincera e de repente ela desaparece.
talvez eles já estivessem até brigando entre si, né? Um culpando o outro. Vocês já perceberam isso na relação marido e mulher? Que às vezes um quer culpar o outro por algo que aconteceu e que a culpa é dos dois ali na relação, porque o pecado ele invade e começou a romper a ordem boa da criação de Deus. Mas por que a serpente mirou em Eva e não em Adão? Por ser ardilosa. Evidentemente, ela pensou que isso daria certo. Mas por quê? Bem, a razão não nos é revelada, mas pelo êxito da serpente, vemos que tanto Eva era vulnerável à investida do animal, como Adão era vulnerável à investida de Eva. Eva é a personagem humana central desse drama. Não causa admiração, portanto, que por séculos as pessoas sintam-se compelidas a tentar explicá-la. Alguns concluem que Eva simplesmente não era tão esperta como Adão, que ela era estúpida. Por isso a serpente conseguiu enrolá-la com sua lógica ardilosa. Enquanto Adão assim disse, a teria desmascarado, mandando o animal sumir de vez. O apóstolo Paulo distingue Adão e Eva no processo da tentação. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso quer dizer que Adão era mais esperto do que Eva? Outros tomam Eva como não menos inteligente, porém mais maldosa. Ela foi atraída para o diabo em meio a uma vida perfeita num belo jardim, com um marido que a amava na presença do próprio Deus. Como então pôde fazer isso? Quanta maldade! Tertuliano, um escritor do século III depois de Cristo, escreveu nessa obra. Tertuliano lembra todas as mulheres que ela compartilham com Eva a ignomínia do pecado original e o ódio de ser a causa da queda da raça humana. Não sabeis que cada uma de vós é uma Eva? Uma sentença de Deus sobre o vosso sexo habita nesta era. Necessariamente, a culpa tem de estar ali. Tu és o portal do diabo. Tu foste aquela que deslacrou a árvore. Tu foste a primeira a abandonar a lei divina. Tu foste aquela que persuadiu aquela a quem o próprio diabo não teve coragem de atacar. Tu destruíste com tanta facilidade a imagem de Deus, mulher. Devido à tua disserção, ou seja, morte, até mesmo o Filho de Deus teve de morrer. Acrescentamos mais um retrato que acompanha a Eva estúpida e a Eva maldosa, a de Eva tentadora sexual. Muitos quadros artísticos apresentavam Eva em posições sedutoras, estendendo fruto enquanto oferecia muito mais que apenas fruto. Nesse cenário, o pobre Adão aparece como um incapaz sob o poder das investidas sexuais de Eva. Eva torna assim um aspecto da femme fatale, preparando o caminho implicitamente para todas as mulheres depois dela. Todo o capítulo 3 de Gênesis nos ajuda a lidar com essas imagens. Mas vamos tomar um ponto de partida. Será que Eva era menos inteligente que Adão e, portanto, um alvo mais fácil? A Bíblia não oferece evidência disso. Na verdade, Eva parece bastante articulada. Com certeza, mais que Adão nesse cenário. Embora a Bíblia diga que ela foi enganada, não foi por incapacidade de raciocínio que ela foi pega. Foi o desejo. A árvore era boa, agradável e desejada. Só para fechar, né, a nossa conversa, Eva foi enganada pelo desejo. Eva, não por incapacidade, não por algo que a tornasse melhor ou mais vulnerável que Adão, mas foi o desejo de ser melhor do que Deus, de ter um conhecimento que ela não tinha, é o que a enganou. Então não deixe que os desejos desse mundo, para finalizar o que aprendemos com a história de Eva, que os desejos desse mundo a enganem. Não deixe que esses conhecimentos desse mundo, que essas ideias tolas desse mundo a enganem. Cristo é a verdade para nós mulheres. Cristo é o exemplo para nós mulheres. Cristo é quem redime casamentos. Cristo é quem redime a história de todas as mulheres. Que Deus abençoe e sigamos nesse nosso papo, nessa nossa conversa e que possamos crescer a cada dia mais. Tchauzinho e fiquem com Deus. Até a nossa próxima conversa.